Conectados, mas sozinhos. Hoje nós vamos falar com o Dr. Edson Simões, psicólogo, que dispensa aí grandes apresentações, mas ele vai pontuar um pouquinho para nós o que ele faz e falar um pouquinho sobre essa onda dessa nova geração de estar tão conectada com tantas pessoas, mas tão sozinhas. Doutor Edson Simões, com a palavra é sua. Prazer, Lani, pelo convite. É um prazer estar podendo compartilhar informações, conhecimento, né? Eu sou viciado, eu falo que a vida vai me provocando a buscar conhecimentos e Uhum. eu vou aceitando as provocações e aí eu vou lendo, vou estudando, estudo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, algo me chama a atenção, eu vou procurar saber, enfim. É dessa maneira que eu vou construindo aí todo o meu papel como um psicólogo, né, atuante, com uma visão crítica do momento atual que a gente está vivendo. Uhum. É um momento, sim, delicado, é um Uhum. momento que aspira cuidado, é um momento onde eu tenho dito muito eu tenho utilizado muito uma expressão de que eu tenho tido a percepção de que para alguns pais e mães Uhum. ter ensinado a criança a andar e a falar é o É o suficiente, que o suficiente. resto a vida vai dar. E não. Tanto É. que todos os meus atendimentos, né, com adolescentes, é engraçado que hoje eu tenho que atuar mais junto dos pais do que apenas com adolescente. Do que do Até um adolescente. período atrás, até Ah. um período atrás eu conseguia conduzir ali a terapia com o adolescente. Hoje eu estou tendo que Aham. trazer aí pai e mãe, que era uma Tá. coisa que a psicologia faz com as crianças, tá? Quando você atende Tá. criança, você tem ali dois atendimentos com a criança e um com os pais. Você tem uma frequência mais participativa dos pais no processo terapêutico de uma criança. De um adolescente jovem, não havia necessidade. E faz quanto Mas os tempo que tempos você mudaram e, está sentindo essa necessidade em terapia? sim, estou tendo que Desde trazer pai faz e quanto mãe para tempo? ensiná-los. A questão de, eu acho que pós-pandemia, né? A gente teve um marco da Pós-pandemia. pandemia e temos que usar que sim, Aham. independente das consequências da pandemia em si, ela foi um divisor de águas para muitas coisas. E você hoje é especialista em família, mas também atende muitos adolescentes, que eu sei, eu acompanho, É o meu maior eu sou público. suspeita, Meu é o seu maior maior público hoje é público. adolescente. Eu sou suspeita de falar porque eu te acompanho desde muito tempo, acho que faz mais ou menos nada, uns 12, 15 anos, Por que a aí, gente não um pouco entrega para muito, mais. mas por aí, né? É, Por baixo. E aí, a grande questão hoje que nós vamos discutir aqui os adolescentes estão cada vez mais conectados, com mais amigos, com mais uma lista lá. Você vê que tem assim 3.000, 4.000, 100.000 amigos, e às vezes esse adolescente está completamente sozinho, se sentindo completamente sozinho. exatamente. E aí, Porque como é assim, ó, que o que que é? Está acontece? acontecendo? É, eles têm hoje apenas a sensação de Uhum, ter amigos, mas é a sensação. tá. Então, e isso não é só adolescentes, tá? Eu vejo todas as idades com essa tendência, né, de estarem vivendo a vida pelas sensações. Então, eu Aham, tenho a sensação de que eu sou bem visto, eu tenho a sensação de que eu sou muito requisitado, eu tenho a tá. sensação de que eu sou muito cobiçado, eu tenho a sensação de que eu conheço muito, eu tenho. Então, tá todo mundo vivendo muito no mundo das sensações e o adolescente ainda mais, né? Porque ele tem uma conta com 3.000 seguidores. Então ele se Uhum, sente com muitos amigos. Mas aí, quando tem uma crise e ele vem para o consultório, ele percebe que ele está sozinho. aham. Então, na própria tratativa minha aqui com eles, eu preciso, além de acolher o problema,
acolher a Uhum. descoberta de que ele está sozinho. Sozinho. Você acha que qual é a diferença do adolescente lá do nosso tempo, do tempo antes pandêmico, da pandemia? Qual a diferença daquele adolescente do nosso tempo e o adolescente de hoje? Você acha que tem coisas que deveriam ser resgatadas? Se tem, quais seriam essas coisas que a gente precisa resgatar para esse adolescente ter menos essa sensação de solidão com um mundo tão conectado? Eu não diria resgate, porque assim, resgate Ah, assim, a nível mente humana, né, a gente precisa entender que a mente humana ela evolui, tá, ela é plástica, ela tem a plasticidade, então ela vai evoluindo. Então eu preciso entender que conforme o mundo evoluiu, a mente humana também evoluiu. Então a gente pensar num processo de resgatar coisas lá atrás não seria mais funcional. ok, Então eu não boa. consigo resgatar. Agora, o que que deveria de existir? Limites. Então eu não preciso Hum, resgatar algo lá de trás para trazer um jovem mais saudável. Não, eu precisava uhum, colocar limites para esse jovem, uhum, né? Quais limites, né? O que que diferencia o jovem lá de trás, o adolescente lá de trás para o de hoje? hum, Sem sombra de dúvida, a quantidade de estímulos que o jovem ou uhum. adolescente hoje sofre. Tá? Então, antigamente a gente tinha duas, três coisas para acontecer ao longo do dia, Sim, né? Eu tinha a escola, vamos usar, né? Que eu estudasse de manhã. Então eu teria a escola de manhã, eu teria o almoço, eu teria a lição de casa, eu teria o brincar na rua, eu teria o uhum. banho, eu teria a janta e eu teria o sentar na sala para ver a TV, porque só havia apenas uma TV em casa, Lagoa Azul né? que de Então repente quantos passaria muitas estímulos a gente vezes. passava, né? E quando eu Aham, digo estímulo, é o quê? A provocação. O quanto a sim, vida te provocou durante um dia. Então, não uhum, chegava a 10 vezes. uhum. Hoje, o adolescente pega o TikTok, ele é É provocado o a tempo cada um todo. minuto. Não precisa ser adolescente para ser Ele é tão provocado. estimulado a cada Aham. um minuto. E aí tem a grande questão do algoritmo, quer dizer, quanto mais tempo você prestar atenção em um vídeo e aquela câmerinha da frente do celular, perceber que o teu olho ficou Uhum. mais fixo naquela imagem, ele vai começar a trazer mais Trazer aquelas mais aquilo. imagens, Sim. mais sobre aquele assunto. Então, ele está Aham. sendo super estimulado. O tempo todo. E aí temos alguém pronto para uma guerra Uhum. trancado no quarto. Porque o estímulo é isso. O que que o estímulo faz? Uhum. Ele te excita, ele vai te provocando, ele vai te motivando. Vamos, Uhum. vamos. E aí, você desliga o celular, você tem o quê? Você tem um quarto vazio, Aham. Aham. tem um Aham. pai no computador, você tem uma mãe na cozinha. Quer dizer, eu ali eu me movimentei para conquistar o mundo e eu Uhum. não tenho nada. Aí eu volto pro celular. Por quê? Porque eu fico refém do estímulo. Uhum. Vou fazer uma provocação, porque eu falei com a Maíra, que é psicopedagoga, conversamos Sim. sobre os pequenininhos, e ela falou algo que me chamou muita atenção, e aí essa provocação eu vou jogar para você também, porque na visão dela tem uma questão que está faltando trabalharmos o ócio, entendermos que não tem problema a gente ficar sem fazer nada, que Então, mas isso aí, é aí é onde a necessário. gente E tem. aí? Hum, Aí é a grande questão de perceber que eu não sei se hoje a gente consegue trabalhar o ócio. Por quê? hum, Porque o mundo está super estimulado. A hum, maneira como as coisas estão acontecendo hoje, a velocidade como as coisas estão acontecendo, a própria condição da existência humana hoje não hum, permite o ócio. Olha que triste uhum. chegamos, Que triste chegamos. né? Até o Aham, ócio, ele é planejado. Até o ócio é planejado. Eu calculo para onde eu vou viajar, qual é o hotel que eu vou fazer, quais são as atividades que vai ter. Então, assim, cara, a uhum, internet ela trouxe essas informações. Então, eu consigo planejar exatamente como será o meu ócio. E, uhum. assim, se eu planejo o meu ócio, não é ócio. Não é ócio.
Agora, tá bom, nós não vamos ter que trabalhar o ócio conforme hoje a vida nos traz, né? Ali a programar, tudo programado bonitinho. Quando teve o Enem agora em 2024, Ah, eu não sei qual foi a rádio, não sei qual foi a pessoa que falou, mas ele me aham, chamou muita atenção a fala dele, de que ele falava: uhum, estamos hoje aqui no Enem, que é a porta de entrada da faculdade, da profissão de um adolescente, e aí ele falou assim, cara, e eu fico pensando que vai ter pessoas que vão entrar na faculdade e ao se formar, talvez a profissão dele não exista mais. E é isso. Essa é a velocidade do uhum, mundo hoje, tá? uhum, uhum. Numa conclusão do ócio, que é aquela que eu te provoquei em relação à primeira infância e ao ócio do jovem, quase jovem adulto, ele tem necessidades tensões diferentes e não vamos conseguir aqui, talvez, ter o mesmo trabalho que se faz lá atrás, que já está, se não fez lá atrás e quebrou tudo, na frente vai ser quase que impossível. Acho que, resumidamente, o que você explanou foi isso. Eu preciso direcionar, eu preciso limitar o Uhum, tempo que eu estou frente a estímulos. Por quê? Porque é aquele outro problema. Se eu ficar 6 horas mediante a um estímulo virtual, quando eu estiver com uma pessoa na minha frente, ela vai ser muito sem graça. uhum, uhum. Aí nós ainda voltamos para aquele local aonde o jovem está lá dentro do quarto dele, sozinho, aonde o ócio não se é permitido, ele tem que estar em completa atividade o tempo todo, porque senão parece que ele fica para trás. Na verdade, não precisa nem ser jovem, né? Pode ser nós mesmos. É, o que esse jovem que se sente sozinho, que a autoestima dele está baixíssima, porque tudo que vende lá nas mídias, nas redes sociais, é algo como ele deveria estar, mas nunca a gente alcança o 100% de tudo, porque é vendido muita coisa diferente para gente. É uma fala melhor, um fala melhor, o outro tem o cabelo melhor, o outro tem o corpo melhor, o outro tem o dinheiro que mostra como se fosse um dinheiro que cai do céu automaticamente. E a amizade é algo a se questionar, porque o que que é ser amigo nas redes sociais hoje, com tudo isso? Como é que ele São as faz pessoas essa conexão e essa amizade? são as pessoas que mais trocam informações. Então, Tá. o que que o adolescente jovem tem caracterizado como amigo? Aquele que Hum, ele conversa um pouco mais. o que ele conversa um pouco mais. Apenas esse critério. Esse critério. Só esse. Existem grupos, geralmente os jovens eles têm grupos aonde são melhores amigos que eles consideram e digamos a rede social do Mas os Instagram para melhor melhores amigos amigos e os que são público. é pelo exercício da conversa. Então, o único critério que o jovem tem utilizado hoje para definir como melhor amigo é Uhum, aquele com quem eu converso mais. uhum, uhum. Nós adultos sabemos que esse não é o critério mais saudável. Então, para quem é o jovem que está escutando, qual é o critério de você saber reconhecer uma amizade que não te deixe solitária nos tempos de rede social? Aí eu preciso ir para o presencial. Ah, Por quê? Eu preciso sentir a pessoa comigo. Eu preciso sentir verdade. Tanto que uma coisa que eu falo muito para os pais ali na primeira infância, de que uma das coisas mais importantes que pai e mãe têm que fazer pelo filho é uhum, gerar a sensação de que eu estou com você. Então, o teu uhum, filho, a tua uhum, filha, tem que sentir que o pai e mãe tá com você. É gerar essa sensação. E essa uhum, sensação, ela só se dá quando está no momento presente, quando está ali a pessoa física. Então, uhum, num ambiente virtual, você nunca vai conseguir afirmar se a pessoa é ou não tua amiga. Por quê? Porque uhum, o único critério que vai existir é o de fluência na conversa.
E Uhum. esse não é um critério de amizade. O critério de amizade é você ir para o físico, você ter os encontros. Mas aí é onde a gente acaba tendo um outro problema da questão virtual, que é Uhum. o quê? Geralmente, esse jovem conversa com três pessoas, três jovens da mesma idade, com que eles têm mais frequência de conversa. Só que um está em São Paulo, o outro está no Amazonas, o outro está em. Não tem como se encontrar fisicamente. E essa sensação de amizade, ela pode acontecer dentro de jogos online, de outras plataformas que não são somente até Telegram, Todas, WhatsApp todas e aonde redes. tem a troca. Tem Uhum. troca, e aí se encontra uma frequência maior de fala, é estabelecida uma relação de amizade. Pais que não estão tendo essa noção, porque aí a gente vai pegar lá atrás, né? O estrago já foi feito aqui, nesse presente. E vamos voltar lá atrás e de repente consertar aí alguma coisa que está estragada, né? No caso, vamos tentar alertar novos pais para que eles possam agir diferente para não ter que curar adultos no futuro, jovens adultos no futuro. Sim, E aí, uma das coisas que aí você me fala aí se você me conhece há um tempo, eu procuro, às vezes até peco pelo excesso. Você já falou que assim, larga ele, né? Para com isso. Às vezes é pecar pelo excesso ou pecar pela falta. O pelo que que é o excesso. excesso ou o que que é a Eu falta? costumo falar que é mais fácil cortar cabelo do que fazer crescer cabelo. Tá, importante isso. Então, vamos pelo excesso, Uhum, sempre pelo excesso, né? Que é aquilo que eu vejo, que eu acompanho a tua vida, o que você sai com os teus filhos. uhum, Eu vejo que você marca e você sai. Você sai com uhum, eles, vai num uhum, café, vai. Eu não preciso ficar lá, né, sendo mãe, falando 3 horas sobre orientações do futuro, sobre acerca da carreira, como ele está uhum, lidando com a uhum. namorada. Não, às vezes eu só preciso estar meia hora com ele. Por Sim, quê? Para ele sim. sentir que eu estou ali. É meia hora. Uhum, Porque se você não gerar essa sensação de que eu estou junto, ele fica vulnerável ao quê? À fluência da conversa. Porque esse vai uhum, ser o único critério que ele vai adotar para ter pessoas à volta dele. Quais são as pessoas que mais se permitem a conversar com ele? E aí ele vai ter lá as pessoas. E aí é onde a gente sabe que todas as pessoas mal intencionadas, elas entram justamente aí. Por quê? Porque elas são muito boas de conversa. uhum. Eu vou falar Então para é quando você ela que vai assim. entrando no jovem, e aí Uhum. seduz o jovem, Lubridiando e de aí alguma fala, vamos no forma. shopping, e ele vai, porque ele foi seduzido. Uhum. Por quê? Pela quantidade de vezes que eles conversaram. Esse é o único critério. Ah, mas o jovem não vê um perigo? Não vê, porque o único critério que ele adotou e adota é qual é a frequência da conversa. Se for muito, é meu amigo. Uhum. Uhum. Vê perigo? Não. Não Se vê falamos perigo. muito, é meu amigo. Se é meu amigo, não tem perigo. Aí, ó. Uhum. Olha o perigo que os pais e mãe tá Uhum. acontecendo dentro de casa e não tem a mínima noção. Não sei se isso vai servir para alguma coisa para outros pais, mas eu lembro que eu sempre fui bem orientada. Acho que eu tenho amigos, né, que me orientaram bem. Tenho a minha psicóloga que me acompanha, tenho outras pessoas terapeutas aí que me acompanharam, psicopedagogas com meus filhos, etc. E aí eu tinha algo que eu gostava muito de fazer com os meus filhos. Às vezes acontecia algo que não era muito legal, eu esperava o momento certo para poder falar sobre aquele assunto. Não era pegar de uma vez e falar, "Ah", e você dá vontade, mas tinha um momento certo. Vamos lá tomar um café, vamos fazer um negocinho, sentava. E aí, como é que estão seus amigos? Como é que tá? Nossa, filho, tá acontecendo isso? Porque eu senti, eu ia fazer, eu ia por um caminho longo para poder chegar e ter abertura. E aí eu vou falar para você minha experiência, se isso realmente serve para outros pais, você é quem vai falar aí para mim, que eu sinto que eles têm uma abertura de falar coisas para mim que
talvez não teria em outros momentos. Eles chegam, vão falar, olha, não estou gostando do namorado e namorado, e eu não estou legal, a meu amigo, e eu tenho a liberdade também, hoje eles são adultos, né? Óbvio, são adultos, de conversar coisas de uma forma muito franca. E não há logicamente que eles têm o segredo deles, né? Óbvio, eles vão ter, são pessoas individuais, mas aquele segredo mínimo da troca de ideia, de ser família, de estar família, no eixo familiar, e você saber que tem um lugar para voltar e que ali é um lugar seguro. Eu acredito muito que hoje eles têm esse lugar. Porque sempre quando acontece alguma coisa, não vou falar ao filho, que senão ele vai me matar, mas é aquele negócio, né? Terminou com a namorada, ficou chateado, mãe, preciso conversar com você. Então, olha E o quão aí? importante você faz, e é a nível simbólico, é a nível inconsciente, né? Você Uhum, monta uma estrutura, mamãe e filhinhos, e você sai reproduzindo, né? Quando você pega um filho e você vai num café, você está reproduzindo inconscientemente aquela posição mamãe e filhinho. Então, olha quanto o uhum, presencial ele é importante. uhum, Eu não preciso falar grandes coisas, abordar determinados assuntos. Eu só preciso sim, reproduzir dentro da cabecinha dele que tem uma posição muito bem definida, mamãe, filhinho, papai, uhum, filhinho. Por quê? uhum, Porque conforme isso vai ficando claro para ele, todas as vezes que ele precisar, ele vai te procurar. sim, Assim como eu tenho adolescentes que me procuram. É legal a nível terapêutico? É, porque eu estou uhum, preparado e que legal que eu consegui criar esse vínculo terapêutico, mas para mim seria mais importante se tivesse isso com os pais. sem Então eu tenho, dúvida. eu sei de coisas que pais não sabem. Sim, sim, certeza, certeza, tenho certeza disso. E E oriento qual. os pais, né, É, de que assim, cara, você precisa entrar nesse lugar. Ah, mas o senhor uhum, sabe de alguma coisa? Não, não é que eu sei de alguma coisa, mas, cara, se tá vindo para mim, é porque não tem. Senão não uhum. viria. Às vezes são Ah, coisas mas a muito terapia não é para simples. isso? Não, a terapia não é apenas para a transferência de informações, para desovar angústias. Não, a terapia é todo um processo mais elaborado ali de resolução Uhum. de coisas, né? Mas você percebe que algumas vezes ela vem só para isso, só para uma desova. Por quê? Porque eu não tenho outro lugar. Outro lugar de Porque não tem o segurança. presencial, não tem essa coisa simbólica da mamãe e filhinho, papai e filhinho, que é o quê? Uhum. Nada mais é do que você reproduzir essas situações aonde estamos nós. O ambiente familiar, ele é muito importante. Acho que você Muito, viveu isso com sua família muito, também, que é aquele muito. almoço de domingo que a criança está lá de mau humor, mas ela está. E aí ela está almoçando com a família, não está almoçando no quarto dela trancada, comendo isolado, porque eu acho que tem muito isso. Tinha Tem. algo que o pessoal achava que era meio exagerado da minha parte, sorry. Mas eu não tinha chave nos quartos das crianças, a não ser no meu, no adulto, que acho que é necessidade. Mas não que tem aquela questão, não tinha aquela questão É. de fecha a porta e o E quarto é outra, meu. eu não vejo nem assim, é um problema, não é. Cara, eu nem olho para a questão da chave numa porta, porque se eu tô numa casa de uma família e eu tenho que ter Uhum, esse olhar para a chave na porta, desculpa, temos um problema sério nessa família. E se eu estou uhum. me preocupando com a chave, Então não tinha, e aí a gente esqueceu tanto que a não, chave ficou você numa percebe que caixa as próprias. E e aí, né? esquecemos. Eu não sei quem foram as pessoas que trouxeram essa questão, né? De, nossa, mas não tem chave no quarto. Gente, eu estou falando de uma família. Por que deveria de Uhum, ter chave na porta? uhum, uhum, Olha como a gente sempre sofreu influências ruins. uhum, Isso é fato. E a gente nunca, ao longo da história, influência ruim sempre vem. Cabe a gente saber discernir qual eu entra por um ouvido e sai pelo outro. uhum. Essa questão, por exemplo, para a família, e, por exemplo, comentei da chave porque teve algumas mães amigas que falavam assim: ai, o quarto é dele,
é um espaço sagrado da criança e ela não perturba, principalmente quando a criança batia a porta e fechava a chave. Eu falei, eu achava muito complicado isso. Eu Não, falei mas assim, porque assim, depende, na empresa, no dia a dia, na vida, no trânsito, você não vai ter teu espaço preservado. O cara vai invadir a uhum, tua pista, vai bater no teu carro e vai embora sem prestar socorro. O aham, cara invadiu, provocou dano e foi embora. E aí? Não uhum. adianta eu criar, né, uma ideia de que espaços serão preservados pela vida, porque o mundo não vai garantir isso. Não vai, Nós não certeza. somos eremitas, vivemos uma sociedade muito conectada, mas Não, não os nossos, conectada, né? a gente vai lutar por isso, mas a gente já tem que contar que talvez eles não sejam respeitados. Você teria umas três dicas para os pais para falar assim, vamos pecar pelo exagero? Tá. Então, o que você diria para pais, mães e responsáveis, porque tem hoje muitas famílias concebidas de formatos diferentes, mas para os responsáveis, qual é a fase mais crítica que você acha que merece essa atenção, né, do isolamento, e quais seriam umas três dicas, caso você tenha, para alertar os pais que ele pode tomar uma atitude para que não chegue lá na frente e o filho dele esteja fazendo terapia. Espero que faça Sim, terapia, mas não por este motivo com você, que acho que a terapia é um autoconhecimento, independente de problemas, não problemas. Acho que é saudável você fazer a terapia, ainda mais no mundo que nós estamos hoje. Mas quais seriam o momento ideal para aguçar esse olhar dos pais e quais seriam as três dicas para que esses pais possam cuidar melhor do ninho deles? ó, a questão do momento ideal ele é atemporal, tá? Não tem uma faixa etária. O que a gente sempre Uhum, fala, e é todo profissional da saúde mental, é se o indivíduo, e é independente da idade, uhum, deixar de fazer coisas que costumava fazer, isso já é um grande sinal. eu alerto. Porque você abrir mão de algum comportamento, algo grande aconteceu. Você não vai abrir mão de coisas da tua vida de graça. Uhum, Assim é comportamento humano. Você não vai abrir mão de um comportamento do nada. Então, uhum, algo está acontecendo aí. E aí é onde os pais têm que ter esse olhar crítico para perceber quando um determinado comportamento está começando a entrar em escassez. Esse é o primeiro uhum. ponto. É aí que eu tenho que olhar e falar: opa, precisamos de repente buscar alguma ajuda, porque Esse é começou o a mudar aqui. primeiro Então, tropeço dos esse é o ponto pais. crítico. É o ponto crítico. É esse que eu falo para Uhum, todos. Eu preciso perceber. Deixou de, né? Não está usando um comportamento que usava, algo está acontecendo porque do nada a gente abre mão de comportamento. uhum, Então, esse é um ponto. As três dicas que eu sempre falo com frequência no consultório é a primeira, o que que ele está vendo? O que que o teu filho está vendo? uhum. Porque é muito importante que ele sinta que você bebe da mesma água. Eu não estou pedindo para o pai e mãe começar a jogar Minecraft, Sim. mas saiba como é o jogo, Uhum, pergunte, se mostre uhum, interessado por aquela figurinha verde, se mostre uhum, interessado em saber como ele vai quebrando aquelas pedras, se mostre interessado. Para quê? Para você mostrar para o teu filho que o mundo dele é importante para você. uhum. Perfeito. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que me aproximar mediante o que ele está fazendo. Uhum. Outro ponto, expor o meu filho a diferentes grupos, porque a gente não Sim, faz isso. sim. Ah, eu vou lá, só vai ter o pessoal da empresa, mas não dá para levar as crianças? Uhum, Não, tente levar as crianças para todos os ambientes possíveis. Por quê? uhum, Vocês estão preparando eles para uma vida adulta.
vocês já Uhum, estão treinando eles, né? Essa coisa da timidez, porque eu vou ser colocado à exposição de pessoas diferentes, de ambientes diferentes, que na vida adulta eu não vou sentir mal-estar. Por quê? Porque eu já fui exposto quando eu era adolescente. uhum, Agora, eu só frequento com os meus pais determinados ambientes, é quase que certeza que eu me tornarei um adulto mais tímido. Por quê? Não uhum, explorei os ambientes. uhum. Ah, lá não é ambiente para ele. Eu escuto às vezes alguns pais, e aí eu pergunto, pai, se não é ambiente para o teu filho, é para você? Que lugar é Ah, esse? eu vou abrir um Aí pai e mãe parênteses. fica sem graça. Mas Coloca, assim, gente, você vai concordar comigo, doutor? Coloque o seu filho no teatro. Vambora lá. sim, Vai mudar completamente? Pode abrir esse parênteses e falar o que o com teatro pode certeza. fazer, porque o teatro Com certeza. transformou a vida dos meus Eu falo que filhos. isso Eu falo que isso é uma luta minha, né? Hum, Volta e meia eu volto para essa luta, que é o quê? Eu brigo, eu batalho para que eu consiga colocar no ensino médio a obrigatoriedade do teatro, por uhum, N questões, tá? uhum, Eu tenho uma longa atuação no teatro, vim sim, de uma formação de ator, diretor de teatro, escrevi textos, enfim, eu tenho uma longa vivência em teatro. uhum, Existem determinados exercícios do processo de criação de uma personagem que é essencial para o processo de criação de um indivíduo. pro autoconhecimento. Inclusive, isso que eu acabei de te falar agora foi tema do meu TCC de formação. Uhum, uhum, eu sei Quanto o disso. processo de criação de uma personagem auxilia no processo de criação da identidade de um indivíduo. Uhum, uhum. Então, teatro lógico, tem que ter critérios, né? Porque tem muito, eu acho que hoje se oferece muito de tudo. E Sim, quando se oferece muito de tudo, tem que ter critérios de escolha ali, porque às vezes não é um curso que vai estar embasado em coisas que vão auxiliar. Então, tem que uhum. ter ali minimamente um currículo digno com o curso em questão. Senão vira uma grande brincadeira, E vamos né? Uma acompanhar, grande né? farra e aí perde-se o propósito. Uhum. E tem que acompanhar. Vamos lá, voltando lá para a lição número um, é Então, acompanhar vamos lá. o indivíduo. Eu preciso saber qual é o que ele está falando e compartilhar Uhum, um pouco da conversa com ele que eu falei do Minecraft. Em segundo, uhum, levar ele para os outros ambientes. Para quê? Para que ele explore essa diferença de pessoas, tá? uhum, uhum, Em terceiro, ele tem que frequentar a casa. Como? Quais atividades vocês conseguem fazer em determinados lugares da casa? uhum, Você consegue chamar um filho para ajudar você a fazer alguma coisa na cozinha. uhum, Depois o pai pode chamar o filho na sala para ajudar a carregar um móvel. Porque uhum, é aquilo, se preserva demais os filhos, mas ao se preservar demais os filhos, vocês estão deixando de apresentar a casa para eles. uhum, E aí eles vão ver o quê? Eles vão conhecer o quarto e o banheiro. E uma casa é muito maior do que o quarto e o banheiro. uhum, uhum, Então é chamar os jovens, lógico, com uma estratégia, mas chamar eles. uhum, Ó, vem aqui, eu quero te mostrar, dá uma olhada. Ó, você acha que esse vestido tá bom na mamãe? Pronto, eu já coloquei o meu filho no meu quarto, ao uhum, mostrar um vestido meu. uhum. Então, tem várias estratégias que a gente consegue Sim, criar, não precisa ser, eu não preciso ser muito criativo. Não, basta eu querer compartilhar o meu mundo. Pai, olha, mãe, você consegue compartilhar o é, teu mundo com o teu eu tenho filho. duas coisas que me uniram muito também, além do teatro, que me uniu com meus filhos. Acho que assistir filmes que eles gostam, sabe? Assim, por mais que eu não goste, mas sentar e assistir um filme inteiro com interesse, que é o interesse deles, uma série que eles gostam. Cada um tem uma série diferente que gosta. E eu sempre sentei para assistir, mesmo às vezes não gostando muito. Mas é isso, era um momento onde eu estava tentando entender os gostos
deles. Isso que você falou da série, eu vou até confessar uma estratégia que eu utilizo aqui no consultório, que é descobrir qual é a série que o adolescente, o jovem que eu atendo está assistindo. Eu vou Uhum, e eu vou entender qual é o contexto, os personagens, por quê? Porque eu consigo fazer manejos clínicos aqui no consultório, trazendo para a terapia alguma cena. O uhum, jovem ele entende muito mais rápido, uso lá um personagem de uma série que ele assiste, algo que eu quero que ele pense, eu utilizo a série dele. Então, assim, eu uso isso com muita frequência e funciona demais. Então, você falando, você trazendo essa questão, né, do ver com filhos, é extraordinário, porque eu faço isso aqui na terapia e funciona, tá? Ah, eu Então, imagino que tá de funcione parabéns, e os porque pais, esse também é o caminho. e é uma dica maravilhosa para os pais. Então, assim, Sim. nós temos a primeira dica, né? Lá atrás. Nós temos a segunda dica, recapitulando para os pais: estejam atentos ao que seus filhos consomem e participe com os seus filhos do conteúdo que eles consomem de alguma forma. Uma coisa é você apenas observar, Trocar, é uma pequena troca, você não precisa ser e outra coisa é especialista você estar naquilo, junto mas com ele. é falar sobre o que ele está usando, levar ele para lugares com pessoas, né? Não deixar ele reservado, né? Explorar Uhum, ele, né? E isso, apresentar o menino para casa, aham, né? Vem aham, aqui, vai lá, vem aqui, vai lá, né? São as três dicas. E aí a gente aham. finalizou com essa questão de assistir a série junto. Por quê? Sim. Porque você consegue falar sobre a vida, sobre algo que você quer falar para o teu filho, usando alguma Aham. cena da série, tá? Doutor Fica mais Edson, fácil falar. vamos lá, para a gente encerrando nosso tempo, infelizmente está acabando, mas nós temos muitas coisas para falar ainda nesse nosso local Sim, aqui, nesse falaremos espaço de bastante. especialistas, sobre muitos assuntos. Mas assim, já demos dica para os pais, já falamos um pouco, né? Claro que não é uma receita pronta, acho que cada um tem uma situação dentro de suas casas, mas aqui nós vamos começar a discutir um pouco para tirar esse adolescente dessa sensação de solidão, dessa perspectiva do pai, dessas expectativas de estar fazendo certo ou não estar fazendo nada, de tentar aí de alguma forma colaborar para que seja um indivíduo melhor para esse mundo. Então, assim, para finalizar, tanto para os pais quanto para os adolescentes. O que o doutor, como o doutor mesmo, diria para que fosse procurar ajuda, não precisa procurar ajuda, qual é o momento, e como pessoa mesmo, tirando aí a psicologia um pouco, como pessoa falar dessa nossa humanidade aí tão solitária e tão necessitada de atenção. Eu volto a falar que a maior grau de preocupação é quando a gente deixa de fazer coisas que a gente está acostumado a fazer. Isso aí Uhum, é o ponto que, independente de qual é a idade, né? Pode ser o adulto, pode ser uma mãe, uma avó, isso independe da idade e da fase da vida. Deixou de uhum. fazer algo que costumava fazer, temos algo acontecendo, né? Então é o É. momento de procurar ajuda, tá? É, gente, o mundo está acontecendo, ele está numa velocidade rápida. A busca do ócio que a gente comentou, o Uhum. resgatar coisas, infelizmente, já não cabem mais, Não porque o cabe. mundo mudou, o Achei mundo muito já é outro. interessante isso. Então, o que a gente tem que perceber, eu tenho que conversar com o mundo o tempo inteiro. Uhum. Eu preciso estar antenado em tudo que está acontecendo. Precisamos, não dá mais. Hoje não é mais permitido a gente ficar alienado. Então a gente tem Uhum. que entender qual é a velocidade do mundo, né? Quais são as influências. Então, que nem até falando na própria questão das redes sociais, hoje a maior parte dos profissionais da saúde tem Uhum. contas no Instagram. Por quê? Uhum. Porque virou cartão de visita. Uhum. Hoje, paciente vai consultar quem é esse doutor na internet. Então, imagine se os profissionais da saúde não tivessem lendo, fazendo essa leitura do mundo atual.
Cara, ia ter um buraco, uma distância enorme entre o público e os profissionais da saúde, porque aonde que eu ia buscar? Até porque no convênio médico você não tem mais o livrinho que vinha o nome de todos. Uhum. Não, hoje você tem o nome dele e automaticamente você vai no Instagram ver quem é esse cara. Provavelmente em algum momento nós vamos falar sobre o nosso psicólogo chat, que o pessoal está consultando erroneamente, mas deixa isso para um outro momento, Sim. pelo amor de Pô, Deus. teremos esse outro assunto, mas é isso. Ai, foi muito, muito Espero ter bom. conseguido contribuir com o pai, com o Muito próprio jovem, com o adolescente que demais. assistiu isso daqui. Eu acho que a contribuição para os pais, para não deixar esse vale, né, separando as pessoas, as famílias, para a gente tentar, acho que a gente pode não poder contar com o ócio mais da mesma forma, mas acho que é necessário a Não. gente contar com a conexão familiar. Infelizmente, sinto lhe informar, mas infelizmente não dá mais esse ócio, Então, tá? mas Bye, bye. Bye bye. Mas nós nos conectarmos como pessoas, e o exemplo está vindo da onde? De casa. Você está conectado em Sempre. casa. Acho que, resumidamente, foi isso o nosso papo, não é isso, doutor? Isso aí. Então, muito obrigada mesmo. Até a próxima. Então, para quem Até quiser, o a doutor próxima. Edson Simões está sempre ali ativo no Instagram, tem algumas provocações que ele faz lá no Um Sempre. As pessoas Minutinho que me lá, seguem, as tá pessoas que me sempre lá seguem sabem. provocando. Então, muito obrigada e até a próxima. Coloca à disposição aí, até a próxima conversa. E quem quiser me acessar nas redes sociais, fica à vontade. Tá os endereços aí. Obrigado, Obrigada. parceira. Até a Fica com próxima. Deus. Beijo. Até. Fique com Deus. Tchau, tchau.